O Flu vai empatar e vai virar, graças ao Cristóvão. A culpa dele é desistir. E ponto final. Senão eu vou aí em São Paulo para quebrar sua cara. Eu acho que Cristóvão Borges não é técnico para o nosso time, eu acho. Mas não acho ele burro. Eu acho ele um cara esforçado que tem muito a crescer ainda na profissão. Mas acreditar essa derrota a ele, eu acho um exagero. Exagero. Primeiro, de novo, estamos jogando com 10 jogadores. E o segundo gol foi dado para o nosso jogador, cara. Jarlon, não enche o saco, Jarlon. A crítica é minha, faço ela quando eu quiser, rapaz. Ok, Álvaro. Ok, mas o jogador profissional que joga no Fluminense, independente de não estar jogando na posição dele, não deve dar um passe como ele deu, cara. Ele deu o passe no pé do jogador. Mesmo estando fora de posição, cara, ele não pode errar dessa maneira. O cara é profissional. Só lembrando mais uma vez, estamos jogando com 10 jogadores. O jogador Edson saiu de campo antes do segundo gol da Volta Redonda. Assim como você tem o direito de xingar o Cristóvão, eu tenho o mesmo direito de defendê-lo. Eu acho que esse segundo gol não foi culpa dele. Primeiro que o lugar ali não era do Jean, era do Edson, que está machucado. E segundo, meu velho, foi passe do nosso jogador pro jogador do Volta Redonda. Que culpa o Cristóvão tem nesse gol? Tem mais, aquele lugar ali era do Edson, entendeu? Aí por isso que o Jean fez merda. O Jean não é volante, rapaz. O Jean é um meia disfarçado. Não, Galão, eu não estou falando que o gol especificamente foi culpa do Cristóvão. Claro que a culpa direta foi do Jean. Agora, a culpa do jogo estar esta merda é do Cristóvão, porque ele conseguiu matar o jogo. Entendeu? No início do segundo tempo, ele saiu fazendo lambança. Ele mexeu totalmente errado no time. Ou seja, ele acabou com o time. Ele deixou o Volta Redonda chegar, ganhar o jogo, e só agora, depois que a gente tomou o gol, é que o Vinícius entrou para tentar corrigir uma coisa. Só que agora a gente perdeu mais a gente está com 10. Esse é o grande problema, entendeu? Por quê? Porque ele consegue fazer. Ele tirou o Wellington Silva, cara, que era o melhor jogador em campo, para botar o Jean para lateral e botar o Walter, cara. O Walter tinha que ter entrado antes, cara, em outra posição. Fala sério, né? Não tem como não acreditar a conta de derrota no Cristóvão. Claro que tem. O cara mexeu todo errado no time. Se você considera que ele mexeu bem, aí o time infelizmente, eu não tenho como concordar. Uma coisa, o time não ganha uma dividida, rapaz. Isso é uma divididazinha, rapaz. E quando divide mais ou menos, o cara marca a falta. É inacreditável isso. João Felipe faz o Henrique parecer um craque. Sabe o que eu acabei de me lembrar, cara? O Abel tá sem contrato. Cara. Incrível isso. Eu já estou antevendo aqui, já estou prevendo o futuro. Isso aí vai ser igual a 2005. Nós vamos fazer a final com esse time aí, com Volta Redonda. Pode ter certeza disso. Volta Redonda vai chegar, vai se classificar entre os 4, a gente vai ficar em segundo, ele vai ficar em terceiro, ou bobear até em primeiro. E nós vamos fazer a final com esses caras aí, vamos ganhar deles de novo. Cara, ele errou o passe. Foi no meio campo, assim, a bola quando acertou o cara do Volta Redonda foi na intermediária deles, bicho. Pô, foi muito longe, não dá pra botar na conta do Jean. Nessa aí eu tô com o Kaique mesmo. O Cristóvão, realmente, ele desarrumou o time com as substituições. Ele deu muito ataque e pouco meio campo. Quando a gente precisou de meio campo, não tinha. Cara, não dá pro Walter. Matou o time, ele. Beleza, o Edson se machucou, porra, muito ruim. Mas, cara, não dá. O cara não tem condição. O Fluminense não vai conseguir dar uma bafa porque não tem um cara pra jogar com o Giovani na ponta esquerda. Tá morto. Tá uma avenida ali, cara. Bom, é finalzinho de jogo já, a gente já tem aí 42. Na verdade, é uma postura de desrespeito ao adversário, de acreditar que você não precisa de meio de campo para vencer. Os jogadores do Fluminense agora estão tomando um passeio do Volta Redonda. É isso que eu tô vendo mesmo, uma impressão minha? Só eu que tô vendo. Álvaro, quem era o técnico em 2005, Álvaro? Abel Ferguson, Felipe. Mano, esse Adeilson não é aquele Adeilson que foi do Fluminense, não, né? Cheio de graça esse Adeilson. Cara,
Quem é esse João Felipe? Pelo amor de Deus, esse cara não pode vestir a camisa do Fluminense, cara. O problema ali não é do João Felipe, não, o Felipe. O problema ali é que ficou o João Felipe de frente para um cara, o cara joga na frente e vai embora, não precisa nem dobrar, porque o cara vai ter que virar o corpo para poder correr. O cara pegou uma bola no meio de campo, na risca do meio de campo, que só tinha o João Felipe, e atrás desse cara tava o Henrique, pô. Você quer time mais desarrumado do que esse? Você quer um time que o técnico simplesmente mata a única jogada boa que a gente tinha, que era pelo lado direito? Tem que torcer para terminar logo, para terminar só de 2, cara. Porque o Cristóvão pode colocar na conta dele. Ele perdeu esse jogo. Ele entregou o jogo. Entregou o jogo. Como ele quis entregar contra o Bangu. Como ele quis entregar todos os jogos. O Cristóvão não viu. Ele é a antítese do treinador. Ele é inversamente proporcional ao jogador que ele foi. Lá ele viu o jogo, era um jogadoraço. Como técnico ele é muito ruim. Mas muito ruim. Demais. Botar o Jean, ele bota o Jean no meio, na lateral, quando o melhor jogador do time era o lateral. Pô, eu só na cabeça de um louco, rapaz. Tá difícil defender o Cristóvão mesmo. Inaceitável esse técnico. Pra mim, inaceitável. Todos os meus amigos vascaínos me disseram o seguinte: você está tendo uma visão hoje do Cristóvão, você daqui a 2 ou 3 meses você vai ter outra. Entendeu? E não erraram não. Me falaram e falaram sério. Você vai odiar o Cristóvão em 2, vai bobear até menos meses. E é verdade, hoje eu o odeio, não suporto o Cristóvão. Eu acho ele um imbecil. Volta Abel. Inacreditável. Inacreditável. Aí, se a gente tomasse um gol do Adeilson quase aos 44, sendo o segundo no jogo, na moral, ia ser incrível, assim, ia ser uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. Se Flamengo e Vasco vencerem, o Fluminense cai para quinto. Isso é na conta do Cristóvão. Eu sou obrigado a concordar com o Kaique. O Fluminense estava com o jogo na mão no primeiro tempo. O Volta Redonda não ofereceu perigo algum. O Fluminense teve uma enorme gama de oportunidades de gol. O Fluminense se perdeu quando o Cristóvão mexeu. Se perdeu mais ainda quando ele mexeu de novo do quando ele colocou o Walter. Se perdeu mais ainda porque a substituição para a entrada do Walter não surtiu efeito algum. E a gente ainda ficou com um jogador a menos que se lesionou, que foi o Edson. Foi um bando. Um que entrou, que foi o Kennedy, esteve com a bola na pequena área para empatar o jogo, mas a bola atrapalhou ele, assim como a bola atrapalhou o Walter em um outro momento, um pouco antes desse. Ou seja, as duas substituições das que ele fez, que foram o Walter e o Kennedy, a bola atrapalhou. A bola, olha, repara isso, a bola atrapalhou. Esses foram os caras que o Cristóvão julgou que iriam melhorar o jogo. Tácito, teve um pênalti pra gente, clamoroso, não marcado. Isso teve, é verdade. Mas não seria mentiroso dizer que o Fluminense perdeu para si mesmo. Substituições horríveis do Cristóvão. O Fluminense dominando o jogo no primeiro tempo. O Cristóvão destruiu o time com as substituições. Fato isso, incontestável. Grande jogador, o maravilhoso Kennedy, o grande jogador da Sub-20. Impressionante. Fim de papo, senhores, eu estou praticamente sem bateria. Uma boa noite para vocês e mais tarde a gente conversa. Jarlon, o Kennedy só entrou porque o Cristóvão colocou. Não era para ter entrado. Isso era uma coisa boa do Celso. Cristóvão não comandava esse time mais. Não é o caso de cornetar não, Jarlon. Todo mundo aqui está embasando, ninguém está falando de orelhada, não. O Fluminense perdeu o meio campo com a saída do Robert. Perdeu a principal jogada, que era o Wellington Silva com o Lucas Gomes, porque ele mandou o Lucas Gomes para a esquerda. Na direita, o Kennedy não conseguiu produzir nada. Aí ele colocou o Vinícius no meio de campo, mas aí logo depois... E aí quando botou o Vinícius, fez um gol. Ele arrumou a casa e fez o gol. Aí o que ele fez? Logo depois do gol, não deu tempo. Ele arrumou o time de volta da bobagem que ele fez quando entrou o Vinícius, que tinha perdido o meio campo, voltou a ter meio campo. O que ele fez? Logo em seguida, tirou ele, torceu e botou o Walter. Pior, botou o Walter na esquerda. Então a gente ficou sem jogada na esquerda e sem jogada na direita. Entendeu? O time não produziu, porque não tinha como produzir. Aí, para piorar, ele fez substituições inúteis quando precisou
de uma substituição, não tinha, já tinha queimado. Tá 120% na conta do Cristóvão. Nem vou me estender mais sobre o jogo. Não vale a pena se aborrecer. Perdeu, já perdeu. Vou preocupar com outra coisa agora. Não vou me aborrecer. O Fluminense não paga meu aborrecimento. Então, deixa isso pra lá. Hora de pensar em outra coisa. Felipe, você falou tudo. É isso, o cara só mexeu no time e só arrebentou o time. O cara errar um jogo, tudo bem, isso acontece. Só errar é humano. O cara pensou numa coisa e não deu certo. Mas acontece que ele só pensa as coisas malucas, pô. Ele consegue me matar o time em 2 mexidas. Ele matou o time conseguiu se achar e fez um gol. Logo depois que o Vinícius entrou. Aí ele não satisfeito em tirar o Robert, ele me tira o Wellington Silva, pô. Como é que pode ter paciência com esse cara, rapaz? Eu sou tricolor, sou fluminense. Com todo respeito, não é cornetar, não. É a gente insistir com uma burrice, pô. Esse Cristóvão não pode continuar, ele é muito ruim. O nego fala do Joel Santana e do Renato Gaúcho, sem brincadeira. Eles são muito superiores a esse Cristóvão. O Renato Gaúcho é 100 mil vezes superior ao Cristóvão. Muito superior. O Steve Wonder, que não conhece futebol e é cego, é superior ao Cristóvão. Pô. Dá pra entender agora, não precisa nem desenhar, né? Amigos, vou resumir. Depois que o Cristóvão tirou o Robert e o Wellington Silva, os 2 melhores em campo, e fez aquelas substituições, arrumações táticas em campo, trocando de posição e tal, ele perdeu o jogo. Perdeu o jogo, entregou, perdeu. Estamos arriscados aí para 6º lugar. Depois disso, só tem uma coisa a dizer. Volta a Bela. Gente, olha só, o Fluminense dominou o primeiro tempo. Teve várias chances de gol, o goleiro deles foi bem, salvou a cabeçada do Fred, algumas bolas foram para fora, mas passaram raspando. A gente entende isso, dominava-se o jogo. O Volta Redonda não apresentou nenhum perigo pra gente, não representou perigo no primeiro tempo, não teve nada que nos deixasse assim, meu Deus do céu, vai dar... Foi o que eu falei logo nos primeiros comentários. Esse time do Volta Redonda, taticamente, na defesa, ele é bem postado, mas até agora não apresentou nem nada que nos fizesse perder o sono. Aliás, ele não apresentou nada no jogo inteiro, né? Ele teve 2 contra-ataques, 3 no caso, e perdeu um deles. Só isso, nada mais do que isso. Então é aquela coisa, quando ele tirou o Robert, que não sei por que ele tirou o Robert, ele deveria ter colocado o Vinícius. Se você está tirando um meia de criação, você tem que colocar um meia de criação. Não, ele me colocou o Kennedy. Aí tá, vamos lá. Aí vamos puxar o Marlone para ser o meia de ligação, né? Foi o que todo mundo pensou. Mas não. Ficou o Kennedy e o Marlone na esquerda, né? Não, aliás, não. O Kennedy e o Lucas Gomes na esquerda. Ele inverteu o Lucas Gomes, entendeu? E jogou o Kennedy para a direita. Com isso, não teve mais a criação de jogadas e o ataque com Wellington Silva e Lucas Gomes, que funcionou todos os outros jogos, parou de funcionar porque ele não estava mais ali, ele estava do lado esquerdo. Ele até tentou, deu um chute, passou rápido, passou perto do gol, mas não deu sorte. Aí, o que aconteceu? Tomamos aquele gol, um contra-ataque, o primeiro gol deles, um golaço lá do Hugo, né? Bom jogador, que era do Joinville. É bom jogador, é boa peça pra gente tentar contratar. Entendeu? Vai ter gente de olho nele, pode ter certeza. Aí tomamos o gol. Aí, beleza. Isso ele estava tentando consertar o jogo, colocou o Vinícius, mas tomou o gol porque ainda não tinha ajeitado. Aí, bom, o Vinícius entrou, ajeitamos, fizemos o gol de empate. Passamos a ter criação. Mas logo depois, o indivíduo vai e me tira o Wellington Silva, que era o segundo melhor em campo, ou se não era o melhor, né? E coloca o Jean para o lugar dele, colocando o Walter. Acabou com o time, cara. O Walter tinha que ter entrado, entendeu? Muito mais cedo e em outro lugar de outra pessoa. Aí com as 3 substituições perdemos quem? O Edson por lesão. Pronto, acabou. 10 jogadores, time sem ninguém para defender,
que Jean é um volante que mais ataca do que defende, não tem essa possibilidade. Jean só cerca, Jean não é de dar bote. Ele só dá bote em jogador de habilidade lá na frente. Entendeu? Passou do meio de campo, acabou. O Jean perde todas. O Jean também me erra um passe grotesco, mas o time estava todo desarrumado. Aí tomamos o segundo gol. Aí pronto, acabou. No fim, o Kennedy Maravilha lá, que é um cabeça de bagre que joga muito na seleção, que tem que entrar realmente, eu até concordo, ele tem que entrar todos os jogos, tem que jogar mesmo. Mas no profissional o moleque se queima muito fácil. É diferente do Robert. O Robert entrou com personalidade, ele não vai se queimar mais, vai continuar jogando. Então, é o que eu vos digo. Tem que tirar o Cristóvão com urgência. Entendeu? Eu não estou reclamando do jogo de hoje. Todos os outros 3 jogos que jogamos, que fizemos, o Cristóvão errou em todas as substituições. Foi horrível em todas elas. Ele quis entregar todos os jogos. É porque os outros times eram bem inferiores a esse time do Volta Redonda, que era arrumadinho, que está lá, que está buscando liderança, está brigando entre os 4 primeiros. Entendeu? Então, é isso aí. Ou é fora Cristóvão e volta Abel. Sem cornetagem nenhuma. É questão de visão. Fora Cristóvão, volta Abel. Boa noite. Agora de cabeça fria, que eu tomei uma cerveja, que eu sempre tomo ganhando ou perdendo. Agora eu estou mais tranquilo para falar uma coisa que me é tão clara como o sol num dia de sol. Cristóvão é muito burro, mas muito burro. Cristóvão é o pior técnico que eu já vi na vida. Sem brincadeira. Nenhum técnico chinês é pior do que o Cristóvão. Nenhum técnico da Nova Zelândia é pior do que o Cristóvão. Nenhum técnico americano que nunca viu um jogo de futebol, soccer, é pior do que o Cristóvão. Cristóvão é o cúmulo da burrice. Cristóvão é uma zebra. Ele não sabe o que é uma zebra. Tem que avisar para ele: Cristóvão, você é uma zebra. Com o Cristóvão a gente não vai a lugar nenhum. Aliás, com o Cristóvão a gente vai a algum lugar sim. Com o Cristóvão nós vamos sofrer. Pode ter certeza, nós vamos sofrer com o Cristóvão. Vai ser... Pode recontratar a Unimed, muda para 1000, que vai ser um eletrocardiograma mais forte do que os outros do ano passado. O Cristóvão é para matar um do coração. Um não. O Cristóvão é para matar uma torcida do coração. Ele é horrível. Nunca pensei em fazer isso na minha vida. Mas eu quero que o Cristóvão saia correndo, voado, já. Pega o técnico do Mirim, de Xerém, que foi contratado ontem, eu não sei o nome dele, bota lá, é melhor que o Cristóvão. O Cristóvão é muito ruim, horrível. Gente, olha só, o Fluminense dominou o primeiro tempo. Teve várias chances de gol, o goleiro deles foi bem, salvou a cabeçada do Fred, algumas bolas foram para fora, mas passaram raspando. A gente entende isso, dominava-se o jogo. O Volta Redonda não apresentou nenhum perigo pra gente, não representou perigo no primeiro tempo, não teve nada que nos deixasse assim, meu Deus do céu, vai dar. Foi o que eu falei logo nos primeiros comentários. Esse time do Volta Redonda, taticamente, na defesa, ele é bem postado, mas até agora não apresentou nem nada que nos fizesse perder o sono. Aliás, ele não apresentou nada no jogo inteiro, né? Ele teve 2 contra-ataques. 3, no caso, e perdeu um deles. Só isso, nada mais do que isso. Então, é aquela coisa. Quando ele tirou o Robert, que não sei por que ele tirou o Robert, ele deveria ter colocado o Vinícius. Se você está tirando um meia de criação, você tem que colocar um meia de criação. Não, ele me colocou o Kennedy. Aí tá, vamos lá. Aí vamos puxar o Marlone para ser o meia de ligação, né? Foi o que todo mundo pensou. Mas não, ficou o Kennedy e o Marlone na esquerda, né? Não, aliás não, o Kennedy e o Lucas Gomes na esquerda, ele inverteu o Lucas Gomes, entendeu? E jogou o Kennedy para a direita. Com isso, não teve mais a criação de jogadas e o ataque com Elton Silva e Lucas Gomes, que funcionou todos os outros jogos, entendeu? Parou de funcionar porque ele não estava mais ali, ele estava do lado esquerdo. Ele até tentou, deu um chute, passou rápido, passou perto do gol, não, mas não deu sorte. Aí, o que aconteceu?
tomamos aquele gol, um contra-ataque, o primeiro gol deles. Um golaço lá é Hugo, né? Bom jogador, que era do Joinville. É bom jogador, é boa peça pra gente tentar contratar. Entendeu? Vai ter gente de olho nele, pode ter certeza. Aí tomamos o gol. Aí, beleza. Isso ele estava tentando consertar o jogo, colocou o Vinícius, mas tomou o gol porque ainda não tinha ajeitado. Aí, bom, o Vinícius entrou, ajeitamos, fizemos o gol de empate. Passamos a ter criação. Mas logo depois, o indivíduo vai e me tira o Wellington Silva, que era o segundo melhor em campo, ou se não era o melhor, né? E coloca o Jean para o lugar dele, colocando o Walter. Acabou com o time, cara. O Walter tinha que ter entrado, entendeu? Muito mais cedo e em outro lugar de outra pessoa. Aí com as 3 substituições perdemos quem? O Edson por lesão. Pronto, acabou. 10 jogadores, time sem ninguém para defender, que Jean é um volante que mais ataca do que defende, não tem essa possibilidade. Jean só cerca, Jean não é de dar bote. Ele só dá bote em jogador de habilidade lá na frente. Entendeu? Passou do meio de campo, acabou. O Jean perde todas. O Jean também me erra um passe grotesco, mas o time estava todo desarrumado. Aí tomamos o segundo gol. Aí pronto, acabou. No fim, o Kennedy Maravilha lá, que é um cabeça de bagre que joga muito na seleção, que tem que entrar realmente. Eu até concordo, ele tem que entrar todos os jogos, tem que jogar mesmo. Mas no profissional o moleque se queima muito fácil. É diferente do Robert. O Robert entrou com personalidade, ele não vai se queimar mais, vai continuar jogando. Então, é o que eu vos digo. Tem que tirar o Cristóvão com urgência. Viu? Eu não estou reclamando do jogo de hoje. Todos os outros 3 jogos que jogamos, que fizemos, o Cristóvão errou em todas as substituições. Foi horrível. Em todas elas. Ele quis entregar todos os jogos. É porque os outros times eram bem inferiores a esse time do Volta Redonda, que era arrumadinho. Que está lá, que está buscando liderança, está brigando entre os 4 primeiros. Entendeu? Então, é isso aí. Ou é fora Cristóvão e volta Abel. Sem cornetagem nenhuma. É questão de visão. Fora Cristóvão, volta Abel. Boa noite. Boa noite, pessoal. Bom, sobre o jogo, o que não tem nem o que falar direito. Realmente foi uma atuação muito ruim. O Cristóvão realmente ele mexeu errado. O certo a tirar ali era o Marlone, não era para tirar o Robert, para botar o Kennedy. E bom, realmente ele tem feito umas invenções que não tem sido condizente. Sobre a tirada do Wellington Silva também foi errada. Na hora que fez um gol também com a participação dele, e bem efetiva, mais uma vez uma assistência dele, e ele tirou o Wellington Silva porque o Wellington Silva foi fraco na defesa. Quem estava matando a defesa ali, na verdade, hoje foi aquele negão que entrou, não lembro o nome dele agora, o zagueiro que entrou lá do lado do Henrique. Henrique, ele tem feito feijão com arroz direitinho, sinceramente. Ele tem feito até a parte dele direitinho, antecipa algumas bolas, vai no tempo certo. Agora aquele outro, matou muito lento, brutalhão e perdeu todas. Para mim, o ponto fraco até para mim foi pior aquele zagueiro do que o Cristóvão, por incrível que pareça. Cristóvão deu uma declaração verdadeira. Concordo em gênero, número e grau com ele. Ele disse que nós perdemos por falhas individuais. Concordo. Acho que pela primeira vez na minha vida eu concordo com o Cristóvão. Cristóvão enquanto técnico. Como jogador eu concordei com ele várias vezes, em grandes jogadas que ele fez pelo Fluminense e pelo Grêmio, que eu me lembro bem. Mas hoje ele acertou na mosca. Pelo menos uma vez ele acerta, mesmo perdendo. Nós tivemos falhas individuais fortíssimas, que determinaram a derrota do Fluminense. Onde foi a falha individual? Cristóvão Borges. Técnico também falha, e é uma falha individual. Aliás, é o técnico que mais falha, é a maior falha individual que o Fluminense tem desde o ano passado. Eu me lembro de falhas individuais contra o América de Natal, contra todos os últimos colocados do Campeonato Brasileiro.
agora contra o Volta Redonda. Falhas individuais que nós não perdemos os jogos, por exemplo, contra o Bangu. Então o Cristóvão está certo. Perdemos por uma falha individual dele Cristóvão. Porque nada consegue ser pior do que Cristóvão em futebol. Esse cara é um bosta, tem que sair voado do Fluminense, ele tem que ser saído rápido. Senão nós teremos um ano pior do que o ano passado. De sustos, a gente tem um time bom, que bem treinado vai longe. Com ele vamos a lugar nenhum. Pode preparar para começar a rezar terços. Vocês podem até me crucificar pelo que eu tô falando, mas todo mundo vê, entendeu? Aí, vocês podem me pichar, vocês podem falar o que vocês quiserem de mim. Agora, eu não vejo futebol no Kennedy, não vejo. Se eu sou dirigente do Fluminense, eu venderia ele agora enquanto tem proposta boa, porque depois vai chegar o brasileiro e ele vai jogar esse futebolzinho medíocre dele aí, e ninguém vai querer comprar mais. Então eu deixaria o Gerson e venderia o Kennedy. Subi aí pra cima e vi as gravações. Falei, joga pela direita, é simples. O Lucas Gomes e o Wellington Silva joga pela direita, faz gol. Se fizer de novo, vira o jogo. Mas se a besta do Cristóvão não tirar mais alguém pra sacanear o time, porque ele é muito burro. Repara que o Kennedy só entra nessas furadas. O Kennedy não começa jogando, não treina de time titular. É a maluquice do Cristóvão. Repara que isso é a maluquice do Cristóvão. Que do nada ele saca o Kennedy, coloca o Kennedy, sem ter motivo pro Kennedy entrar. O Kennedy não tinha que entrar no time. A única substituição que ele podia ter feito, se ele fosse um cara normal, era ter tirado o Marlone e colocado o Kennedy. Ter tirado o Robert e ter colocado o Vinícius. Agora, tirar o Robert e colocar o Kennedy foi que nem tirar o Lucas Gomes e colocar o Robert contra o Bangu. Esse cara é chegado a umas loucuras. Parece que ele tá doidão. Então o problema não é o Kennedy. O Kennedy não joga assim, não pode entrar. Ele bota o Kennedy em fogo alto, sempre. Pode reparar, ele coloca o Kennedy sempre em fogo alto. É pra queimar o cara rápido, pô. Não dá, depois o Kennedy quando entra, a torcida tá vaiando, ele manda a torcida calar a boca porque ele fez um gol, o nego fica com raiva do Kennedy. Eu faria a mesma coisa. Aliás, eu faria mais do que isso. Eu não mandaria calar não, eu seguraria a genitália, cara. Porque é uma torcida míope também, uma torcida que não consegue ver que quem tá queimando o cara é o técnico.